Aninhada entre colinas verdejantes e salgueiros sussurrantes, encontrava-se a pitoresca cidade de Willow Creek. A vida aqui seguia um ritmo tranquilo. Os habitantes, com suas vidas entrelaçadas por gerações, compartilhavam um laço tecido por histórias compartilhadas e tradições ancestrais. As fofocas corriam mais rápido que o vento pelas ruas de paralelepípedos, cada conto adicionando uma nova camada à rica tapeçaria da cidade. Mas, por trás da fachada de tranquilidade, Willow Creek guardava segredos tão antigos quanto o tempo, segredos sussurrados em voz baixa, passados de geração em geração. Um desses segredos estava escondido à vista de todos, guardado na loja de antiguidades do Sr. Alfredo. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. O ar era denso, com o cheiro de madeira envelhecida e sonhos esquecidos. E em meio às relíquias empoeiradas e tesouros esquecidos, um antigo relógio era o sentinela, suas engrenagens sussurrando histórias de um tempo distante. Era mais do que um simples marcador de horas. Era uma lenda sussurrada em tons baixos, uma lenda que falava de magia, do próprio tempo se curvando à sua vontade. O relógio era um enigma, suas intrincadas esculturas um testemunho de uma arte esquecida. Feito de madeira escura e polida, era adornado com símbolos estranhos que pareciam se contorcer e se mover sob a luz bruxuleante das lâmpadas. Seus ponteiros, aparentemente congelados no tempo, eram feitos de prata reluzente. Seus movimentos delicados, quase imperceptíveis. Mas era o mostrador do relógio que realmente cativava o olhar. Em vez dos numerais familiares, ele exibia uma série de círculos concêntricos, cada um gravado com símbolos arcanos que pareciam pulsar com uma luz interior. Os habitantes da cidade contavam histórias sobre suas origens, suas vozes abafadas por uma mistura de medo e reverência. Alguns afirmavam que era uma relíquia de uma civilização esquecida, a chave para desvendar os segredos do próprio tempo. Outros acreditavam que era amaldiçoado, um prenúncio de infortúnio para aqueles que ousassem possuí-lo. Mas a verdade, como sempre, permanecia evasiva, envolta em mistério e especulação. Lucas, um jovem com sede de aventura e uma curiosidade insaciável, sentiu-se atraído pela aura enigmática do relógio. O relógio, com suas lendas sussurradas e um ar de conhecimento proibido, o chamava como o canto de uma sereia. Ele tinha ouvido os sussurros, os tons baixos e os olhares cúmplices trocados quando o relógio era mencionado. Intrigado, ele decidiu descobrir a verdade por trás dos rumores. Numa tarde fria, enquanto o sol começava sua lenta descida, lançando longas sombras sobre a cidade, Lucas se viu parado diante da entrada da loja de antiguidades do Sr. Alfredo. Ele fez uma pausa, sua mão pairando sobre a maçaneta de bronze manchada, um arrepio de expectativa percorrendo sua espinha. Respirando fundo, ele empurrou a porta e entrou. O Sr. Alfredo, um homem experiente e marcado pelo tempo, recebeu Lucas com um sorriso caloroso. Seus olhos, embora enrugados nos cantos pela idade, brilhavam com uma curiosidade jovem. Ele tinha um talento especial para saber o que seus clientes procuravam, antes mesmo que eles dissessem uma palavra. Lucas: sim, vim. Ouvi tantas histórias. Precisava vê-lo com meus próprios olhos. Sr. Alfredo, é uma peça lendária, meu jovem. Dizem que ela tem o poder de controlar o próprio tempo, conceder ao seu dono riqueza, sabedoria e até imortalidade. Lucas ouvia atentamente, seu ceticismo lutando contra uma crescente sensação de admiração. Sr. Alfredo, mas cuidado! O relógio escolhe seu dono. Não pode ser comprado, apenas conquistado. Os símbolos estranhos pareciam se contorcer e dançar sob seu toque, enviando um formigamento de energia por seu braço. Lucas sentiu uma atração estranha, quase magnética, pelo antigo artefato. Lucas. Enquanto eu olhava para as profundezas do relógio, pude jurar que vi um lampejo de luz, uma centelha de algo antigo e poderoso.
Era como se o próprio relógio o estivesse observando, estudando-o, julgando sua dignidade. Ele estendeu a mão, seus dedos tremendo ligeiramente, e tocou suavemente o mostrador do relógio. Lucas. Uma onda de energia me percorreu, jogando-me contra uma prateleira próxima. Arfando, meu coração batendo forte no peito, olhei para o relógio, meus olhos arregalados com uma mistura de medo e euforia. Naquele momento eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Determinado a descobrir a verdade por trás do relógio e de seu estranho poder, Lucas mergulhou na história de Willow Creek. Ele passou incontáveis horas debruçado sobre tomos empoeirados na biblioteca da cidade, seus dedos traçando a tinta desbotada de textos antigos. Lucas. Procurei os anciãos da cidade, seus rostos marcados pela passagem do tempo, suas memórias tão longas e sinuosas quanto o rio que serpenteava pelo vale. Escutei atentamente enquanto eles compartilhavam suas histórias, juntando fragmentos de um passado esquecido. Ele aprendeu sobre uma época em que Willow Creek era um centro próspero de comércio e cultura, seus habitantes renomados por sua arte e sua profunda conexão com o mundo natural. E ele descobriu que o relógio sempre esteve no coração da prosperidade da cidade, um guardião silencioso, zelando por seu povo. Lucas. À medida que me aprofundava em minhas pesquisas, notei mudanças sutis em mim. Meus sentidos pareciam mais aguçados, minha mente mais clara. Tinha uma nova clareza de propósito, uma força que me impulsionava em minha busca por conhecimento. Certa noite, enquanto Lucas estava debruçado sobre um volume particularmente antigo nos arquivos mal iluminados da biblioteca, ele se deparou com um pequeno diário encadernado em couro, escondido entre as páginas. O diário, com a capa gasta e frágil pelo tempo, estava cheio de tinta desbotada e anotações enigmáticas. Lucas. Ao virar as páginas cuidadosamente, meu coração acelerou com a expectativa. O diário pertencia a um relojoeiro que havia vivido em Willow Creek séculos atrás. Um homem obcecado em desvendar os segredos do tempo. Os escritos do relojoeiro eram uma estranha mistura de observação científica, reflexões filosóficas e o que pareciam ser rituais e encantamentos. Ele escreveu sobre o relógio em tons reverentes, descrevendo-o como um condutor para um reino além da compreensão humana. Lucas. Ele acreditava que o relógio guardava a chave para liberar o verdadeiro potencial da mente humana, para transcender as limitações de tempo e espaço. Ele detalhou uma série de provas, cada uma projetada para testar a dignidade do buscador do relógio. Somente provando-se digno, ele afirmava, seria possível desbloquear o verdadeiro poder do relógio. Guiado pelas instruções enigmáticas do relojoeiro, Lucas embarcou em uma série de desafios que testaram seus limites. Ele enfrentou seus medos, confrontou suas fraquezas e emergiu de cada prova mais forte e determinado. Lucas. O relógio, ao que parecia, não era um mero observador passivo. Era um participante ativo em minha jornada, guiando-me, testando-me e finalmente moldando-me na pessoa que eu deveria ser. E à medida que ele se aproximava de desvendar os segredos do relógio, ele notou uma mudança notável em Willow Creek. A cidade parecia despertar de um longo sono. O ar vibrava com um renovado senso de propósito. Os habitantes da cidade, inspirados pela determinação inabalável de Lucas, começaram a redescobrir seus próprios sonhos esquecidos. Lucas. O relógio, ao que parecia, não era apenas um guardião do tempo. Era um catalisador de mudanças, um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parecia envolto em trevas. A lenda de Lucas e o relógio dos sussurros se espalhou por toda parte, atraindo visitantes curiosos e caçadores de fortuna para a outrora sonolenta cidade de Willow Creek. Mas Lucas, agora o guardião reconhecido do relógio, entendia que seu verdadeiro poder não estava em realizar desejos ou reverter o tempo. Estava na própria jornada, nos desafios superados e nas lições aprendidas ao longo do caminho. Lucas.
Eu sabia que o relógio nunca revelaria totalmente seus segredos, que sua magia estava em seu enigma duradouro. E assim, continuei a proteger o relógio, não para mim, mas para a cidade que aprendi a amar e para as inúmeras almas que buscariam sua sabedoria nas eras vindouras. O relógio dos sussurros, um sentinela silencioso no coração de Willow Creek, permaneceu como um testemunho do poder duradouro do mistério, da atração pelo desconhecido e da jornada transformadora que está no cerne da experiência humana.